você, mais uma vez, fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Deus Santo, todo o poder está nas Tuas mãos. Cremos, Senhor, que o Senhor rege não só o mundo, mas a vida de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância de seguirmos conectados no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Vamos de novo. Bom dia! Viu? Agora a Tainá quase sorriu. Vamos lá, mais uma vez. Bom dia! Ah lá, agora veio o sorriso. É isso aí. Bom dia, igreja. Bom dia. Só hoje eu já perturbei a ideia da irmã algumas vezes, né? Não foi uma perturbação. Foi como é que eu posso dizer? Um incentivo à alegria. Olha aí, ó, olha o sorriso que se abriu ali agora, tá vendo? Estamos no último domingo de abril, irmãos. Último domingo, quase que um mês inteiro já se passou. Mês que se torna mais especial para nós por conta de um evento ímpar na nossa fé. Qual é o nome desse evento? A Páscoa, isso mesmo. Motivo pelo qual seguimos na nossa série especial o Cordeiro e a Cruz. E hoje Jesus nos chama para algo ainda mais íntimo, ainda mais profundo, absolutamente essencial para as nossas vidas, que é o desafio de permanecer em Cristo. A Páscoa nos mostrou que fomos salvos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. A ressurreição nos mostrou que temos uma nova vida através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas então surge uma nova pergunta: e agora? Como eu e você devemos viver a nossa vida? Se Jesus fez tudo o que eu não podia fazer, como que eu devo viver? E a resposta é: ligados, unidos, enraizados. Dá quase para começar a cantar. Vivendo em amor, uma família. Hoje, Jesus se apresenta não como um guerreiro conquistador, nem como aquele mestre distante, só ensinando e seguindo o seu caminho, mas Ele se apresenta diante de nós como a videira verdadeira do Senhor. E nesse ímpeto de se mostrar a videira verdadeira, Ele não só se coloca como essa videira, Ele ainda nos chama a permanecer nele. Que hoje seja amanhã, sim, meu irmão, minha irmã, de renovo, de reencontro, de reenraizamento em Jesus Cristo. Vamos então ouvir a voz do Senhor através da leitura da sua palavra, e eu te convido a abrir a sua Bíblia, João capítulo 15, esse mesmo texto da videira verdadeira. João capítulo 15, versículos 1 até o versículo 11. Mantenha sua Bíblia aberta ao longo de toda a exposição. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui em cima de mim também vai ser colocado para você acompanhar a versão que eu estou lendo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, mas que dê mais, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Antes desse momento que a gente acabou de ler aqui, Jesus estava reunido com seus discípulos na última ceia.
Ele já havia lavado o pé de cada um dos discípulos, anunciado a traição de Judas, sinalizando quem era o traíra do grupo, e ele já havia falado da sua saída, da sua partida, do seu fim. Agora, a caminho do Getsêmani, Jesus abre o coração e começa a ensinar sobre o que virá após a sua morte e a sua ressurreição. No texto que acabamos de ler, Jesus usa a imagem da videira, a imagem dos ramos, para ensinar que a vida espiritual dos discípulos dependia totalmente de cada um deles continuar seguindo conectado a Ele. Assim como um ramo não pode gerar fruto separado da videira, nós não podemos frutificar separados de Cristo. Permanecer em Jesus, pela palavra, pelo amor, pela fé, é o segredo para se ter vida, para dar fruto e para viver dessa alegria verdadeira. Essa é uma das passagens mais íntimas e profundas do Evangelho, e nos mostra assim como eu e você devemos viver depois da cruz, viver depois da ressurreição, não mais olhando para um Jesus Cristo coitado, mas um Jesus Cristo glorioso, que continua transferindo vida a todos nós. Ou seja, precisamos estar ligados, dependentes e frutificando para a glória do Senhor. Ao final desse ensino, Jesus continuará falando ainda sobre amor e a missão que nos dá enquanto seus discípulos, o que nós aprofundaremos mais tarde no culto da noite. Texto brevemente explicado, vamos às nossas reflexões. Então puxa o seu caderninho, pega o seu celular para anotar. Primeiro ponto da reflexão dessa manhã, para a gente conversar na quarta-feira. Quarta-feira tem coisa especial para a gente conversar e começa pelo ponto 1 da manhã. Ponto 1, permaneça na videira verdadeira. Para quê? Para receber vida. Jesus começou esse nosso trecho de hoje declarando: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Essa é uma imagem que é extremamente poderosa, meu irmão, minha irmã. Lá no Antigo Testamento, não tem um, não são dois, são vários textos da Bíblia apontando que quem era a videira do Senhor? O povo de Israel. O povo de Israel foi chamado de videira do Senhor no Antigo Testamento. Isaías 5, ao descrever essa nação Israel, descreve que não só é essa videira, mas é a vinha plantada pelas próprias mãos de Deus. Porém, o mesmo texto de Isaías vai dizer que, embora tenha sido o próprio Deus a plantar essa videira só produziu frutos ruins. Jeremias capítulo 2 ainda vai falar dessa videira Israel como uma videira degenerada, uma videira que ela não produz o que é esperado e ainda produz coisas ruins. Então, de novo, temos outro profeta mostrando como Israel falhou na sua missão de ser videira. Ou seja, mesmo tendo sido uma nação escolhida, tratada, preservada pela própria mão de Deus, a nação de Israel falhou enquanto parte do projeto do Senhor. E por isso, tinha se tornado apenas mais uma entre todas as nações da terra. Por isso, ela tinha se perdido na sua missão. Mas aí vem Jesus e diz: eu sou a videira que não falha, eu sou a fonte de vida verdadeira que Israel não consegue ser. Então Jesus entra na história e preenche perfeitamente essa exigência do próprio Deus, para que seu povo fosse capaz de permanecer recebendo vida, capaz de dar frutos de verdade. E nós, irmãos, olhando para esse texto, qual é o nosso papel? Se Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos, está no próprio texto, ramos que sem a videira não tem vida em si mesmo. Ou seja, foi o que vimos no versículo 5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, vocês não podem fazer nada. É exatamente isso que você ouviu. Sem Jesus Cristo, a videira verdadeira, o que você faz? Tipo aquela propaganda muito antiga que tinha: inútil, a gente somos inútil. É isso que nós somos.
Tem um problema aí com o português, mas a propaganda era assim, tá? Mas talvez você argumente, mas pastor, eu olho para o meu lado e tem um monte de gente ruim, um monte de gente má, um monte de gente que a Bíblia vai chamar de ímpio, que não tem compromisso nenhum com Deus, mas que segue fazendo muita coisa na vida. Como é que pode? Se quem não está na videira não faz nada, tem alguma coisa errada, e essa sua observação é verdadeira, é válida, pois a questão que Jesus está abordando aqui, não é que não podemos fazer nada por não estar em Cristo. O que ele está dizendo é que fora dele, fora da videira verdadeira, mesmo os meus, os seus, ou os feitos de qualquer homem ou mulher, os melhores feitos que sejamos capazes de fazer, as melhores produções que a gente possa criar, nada disso tem valor nenhum diante da eternidade. Você pode ser um excelente profissional, você pode ser um maravilhoso filho, você pode ser um amigo incrível, você pode ser um grande pai, você pode ser uma grande mãe, você pode ser uma pessoa excelente, mas em pouco tempo nenhuma lembrança sua existirá, ainda que você viva muito bem durante 100 anos, 10, 20 anos depois da sua morte, poucos de nós continuamos sendo lembrados. O título que você quer tanto ganhar ou obter, vai significar o que na eternidade? O dinheiro que você luta tanto para acumular, para ter uma vida melhor, de que vai servir? As conquistas, as vitórias que parecem tão importantes hoje, coisa que você não negocia, nada disso significará nada diante da eternidade com Deus. E se isso é verdade, precisamos refletir sobre quais têm sido as nossas escolhas hoje, quais têm sido as nossas prioridades. Então eu preciso te perguntar, você busca vida em quê? Porque ultimamente, até conversando com alguns irmãos, a gente anda tão cansado, com uma rotina tão intensa, que muitos de nós têm buscado vida, sabe aonde? Na cama, dormindo um pouquinho mais. Poxa Deus, se eu pudesse dormir 1 horinha a mais, eu ia te adorar com muito mais alegria. Poxa Deus, se eu tivesse, se eu fizesse, poxa Deus, se essa coisa aqui acontecesse. Talvez você tenha buscado vida em status, talvez você tenha buscado vida em segurança material, para ter uma vida um pouco melhor. O que Jesus continua dizendo para todos nós nessa manhã é: ligue-se a mim, conecte-se a mim, colhe-se a mim, junte-se a mim, permaneça em mim. Eu sou a fonte de vida eterna. Isso significa que hoje é dia de reconhecer que sem Jesus Cristo, eu e você, meu irmão, minha irmã, somos apenas galhos secos e nada além disso, que podem até encontrar alguma graça na vida, afinal de contas, Deus continua abençoando todo mundo, mas nenhuma dessa graça que resvala sobre nós é graça duradoura. E ao identificarmos isso, diante dessa palavra, temos a oportunidade de reatar, de nos reconciliar com essa videira, de repassar a conectar a nossa vida, a nossa alma a Ele. E eu preciso te perguntar, você está firmemente ligado à videira? Ou qualquer ventinho te desconecta? Ai, atrasou meu pagamento porque Deus não me ama. Ai, eu estou com um problema lá em casa, não vou mais para a igreja. Ai, está tudo muito difícil, vou sair fora, vou abandonar Jesus. Ai, Jesus não é para mim, Jesus não liga para mim. Se no primeiro momento, Jesus nos ensinou que a vida só é possível estando ligado a Ele, agora o nosso Senhor avança e mostra que essa vida verdadeira não é por acaso, é uma vida que tem um propósito, e esse propósito é específico e é do reino, não pessoal. Esse propósito é frutificar, permanecer na videira. Perceba, não é um estado de inatividade. Eu venho para a igreja, participo do culto, vou para minha casa e acabou, estou salvo. Permanecer na videira é um chamado a produzir frutos. Que tipo de frutos? Frutos visíveis. Para quê? Para engrandecimento meu? Não, produzir frutos da própria videira, para a glória da videira,
para a glória de Deus. E é através da permanência na palavra de Jesus Cristo, que o caráter do nosso Senhor começa a ser gerado em nós. É nesse momento que a gente começa a ficar cada vez mais parecido com a videira verdadeira. E assim chegamos ao nosso ponto 2. Anota aí. Ponto 2. Permaneça na palavra para frutificar. No texto, Jesus prosseguiu dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que coisa gloriosa, aquela viagem para o Caribe que você queria, aquele iate para você poder pescar na madrugada, num mar aí, sei lá, nem conheço nada de pescaria, nem de mar, mas num mar aí maravilhoso, né? Aquela viagem lá para andar de balão na Turquia, comprar um time de futebol para chamar de seu, Marcelo Futebol Clube. Eu acho que não vai dar certo não, mas pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso é a palavra de Jesus. Só que tem um problema: se nós passamos a viver a vida, o fluir da videira verdadeira, o que a gente quer, o que a gente precisa é algo de exigência da videira e não algo pessoal. Ou seja, nós somos cada vez mais direcionados a frutificar frutos não de um galho aleatório, mas frutos da própria videira, através da nossa vida. Ou seja, frutificar é consequência natural de quem permanece conectado em Jesus Cristo. Não é um esforço desesperado para dar fruto. Eu vou sair daqui, vou agarrar todo mundo que estiver aí na rua da igreja, vou arrastar a pessoa para aqui para dentro, porque não vai dar certo. Frutificar é o resultado da vida que flui da videira para o ramo, e não do ramo por si mesmo. Ou seja, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, Deus buscou frutos em Israel e não encontrou. Por quê? Porque Israel, quando melhorava um pouquinho ao caminhar com Deus, começava a se achar uma grande nação na terra, começava a viver pelos seus próprios méritos. Por isso Deus envia profetas, por isso Deus envia juízo sobre Israel. E por isso, finalmente, o nosso Deus envia seu próprio Filho para produzir em nós frutos que jamais seríamos capazes de gerar sozinhos, frutos que Israel jamais seria capaz de gerar. Frutificar, meu irmão, minha irmã, é sinal de uma fé viva. E que fruto é esse que a gente tanto está falando aqui? O fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Você lembra da música? Tem até música para ajudar as crianças, né? É o amor, alegria, aí se desdobrem: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse último aí, então, hoje em dia está quase morto, quase que a gente não vê mais, como registrado lá por Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Fruto é o caráter de Cristo formado em nós. Fruto é o amor ativo, mas não qualquer amor, um amor sacrificial, um amor obediente. Como a gente viu no versículo 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Sabe aquela pessoa que é difícil de amar? Que nem eu falei aqui que eu enchi a paciência da Tainá, ela é obrigada a me amar, não tem saída, minha irmã, não tem saída. Nós vivemos nisso, somos chamados a frutificar. Prometo que para o culto da noite eu foco em outra pessoa, tá? Então prepare-se, irmão, siga em oração. Permanecer na palavra é permanecer no amor do nosso Senhor. Quando Jesus nos chama a frutificar, Ele está falando exatamente sobre aquilo que define o DNA da nossa igreja. Você lembra? Está na sua apostila aí o DNA da nossa igreja. O DNA diz assim: ser uma comunidade de discípulos que amam o Evangelho, persevera na missão, compartilha a esperança e transforma a realidade local por meio de relacionamentos. Para que tudo isso? Para a glória de Deus e expansão do seu reino. Ou seja,
Frutificar é viver o Evangelho de forma tão profunda, que ele transborda de nós e começa a impactar todo mundo ao redor. É amar, é servir, é testemunhar, é discipular. É por isso que nossos esforços para alcançar nossos alvos missionários não são apenas parte de um projeto qualquer, não é uma mera atividade da igreja focar em alguém para resgatar essa vida. Agir em prol, em busca de alvos missionários, são fruto da nossa permanência em Jesus Cristo. Cada oração, cada convite, cada conversa, cada momento que a gente dedica a falar de Jesus é um fruto que nasce na vida que recebemos da verdadeira videira. E isso, meu irmão, minha irmã, glorifica demais a Deus. Então, com toda sinceridade, eu preciso te perguntar, e eu quero que você responda no seu coração para o seu Senhor: você tem dado frutos que glorificam a Deus? A sua vida, quando alguém que não te conhece olha para você, ele percebe que a sua vida reflete o amor de Jesus Cristo? Ou mais, suas ações nascem da comunhão com a videira? Ou simplesmente de um ativismo vazio, que precisa fazer para mostrar que está fazendo alguma coisa para o reino? Irmãos, hoje é dia de deixar a palavra de Deus lavar nossa mente de uma vez por todas, deixar a seiva da videira transformar a nossa alma, e enquanto permanecemos na palavra e frutificamos no amor, Jesus segue revelando que isso nos conduz a um destino maravilhoso, que nada nessa terra pode se comparar. A verdadeira alegria, a alegria do céu, não uma alegria passageira ou dependência das circunstâncias, mas uma alegria completa que nasce na comunhão com Ele e cresce à medida que vivemos enraizados nesse amor, o amor do nosso Senhor. Por isso chegamos ao ponto 3, anota aí o ponto 3, permaneça no amor. Para quê? Para experimentar a alegria completa. Permaneça no amor para experimentar a alegria completa. Jesus conclui o nosso texto dessa manhã dizendo: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus por isso. Vou ler de novo para a igreja poder se manifestar. Quando acabar de ler, você fala o quê? Glória a Deus, tá bom? Vamos lá? Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus por isso. Não é a tristeza que nos espera, é a alegria de viver com o Senhor. E isso, meu irmão, minha irmã, não é um peso, isso é leveza. Não é um fardo, isso é vida. Não é amargura de viver com Deus, mas viver reclamando todo dia que está tudo ruim, que está tudo errado. É festa no poder do Espírito Santo. É uma alegria completa, porque estamos ligados à fonte de vida eterna. Assim como a árvore frutífera se alegra em dar fruto, o crente que permanece conectado à videira verdadeira se alegra em viver para a glória de Deus. Mas existem alguns sintomas que nos servem de sinais de alerta, e enquanto igreja nós precisamos estar atentos a isso, porque muitos cristãos estão cansados porque tentam viver a sua vida separados da videira. Gente que já esteve conectado à videira, mas por algum motivo se desconectou. Muitos têm seguido uma vida estéril porque vivem uma fé de aparência, não vivem a comunhão com os irmãos, não se conectam às outras pessoas, aos outros ramos da videira. Muitos estão tristes porque buscam uma alegria nas circunstâncias e não em Jesus Cristo. Querem que o Senhor dê a alegria que eles querem e não a alegria que Deus preparou para nós. Aí a culpa vira de todo mundo. A culpa é sim do pastor, porque ele não pregou o sermão direito, e aí por isso eu continuei em pecado. A culpa é da igreja, porque não me ajudou a entender que eu podia fazer diferente. A culpa é de qualquer pessoa no caminho, menos da desconexão da videira verdadeira. Hoje é dia de nos reencontrarmos com a fonte da verdadeira alegria. Isso é a oportunidade de estarmos em Cristo, vivermos para Cristo, frutificarmos para Cristo.
Isso, meu irmão, minha irmã, é permanecer na videira. Não dá para viver nada disso sozinho, por conta própria. Mesmo que busque desenvolver por suas próprias forças, pelas suas próprias iniciativas, um relacionamento com Deus. Só o fluir da própria videira, enquanto uma só árvore, uma única árvore, pode nos levar a experimentar essas coisas. Meus irmãos, a Páscoa nos chama a perceber, lembrar e viver a salvação. A ressurreição nos chama a viver uma nova vida, diferente da vida que a gente tinha antes. E hoje o Cristo ressurreto nos chama a uma vida de permanência nele, independente de qualquer circunstância. Então permaneça na videira, force-se a permanecer, busque permanecer. Para quê? Para receber a própria vida que flui da videira em nosso favor. Permaneça na palavra, com o objetivo claro de frutificar amor num mundo em que não existe mais amor. Permaneça no amor, para quê? Para experimentar essa alegria completa que vem do céu. Para só então eu e você podermos desfrutar dos frutos em abundância. Talvez você ouça tudo isso e ao invés de se alegrar, você se entristeça, porque se percebe como um galho seco, como alguém que até está na igreja, mas não tem produzido fruto. E talvez você esteja desconectado, talvez esteja cansado de tentar viver pela força dos seus próprios galhos, pelo seu passado, pela sua história grandiosa. Hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, o Cordeiro ressuscitado, te chama pessoalmente, dizendo: permaneça em mim, e eu permanecerei em você. Volte à videira, volte à palavra, volte ao amor, volte à comunhão, e você verá frutos verdadeiros, não para a sua alegria apenas, mas para a sua alegria, a alegria das pessoas ao seu redor, e acima de tudo, para a glória de Deus manifesta na sua vida. Convido você a fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos nessa manhã por tua graça abundante que se renova sobre nós, por nos dares em Jesus Cristo não apenas a salvação, mas também a vida que permanece, que frutifica, que transborda em verdadeira alegria. Reconhecemos, Deus, que muitas vezes nós nos perdemos em nossos pensamentos, em nossos anseios, e tentamos viver a nossa vida separados do Senhor. Tentamos frutificar, Deus, com as nossas próprias forças. Tentamos encontrar alegria em fontes secas e vazias, que preenchem apenas uma pequena parte da nossa vida. Mas hoje, Senhor, à luz da Tua palavra, confessamos: sem Ti, nenhum de nós nada pode fazer. Pai, queremos nos reatar à videira verdadeira, queremos permanecer no Teu amor, ouvir a Tua voz, andar nos Teus caminhos gloriosos de vida, Senhor. Queremos ser ramos vivos, cheios do Teu Espírito, carregados de frutos que glorifiquem o Teu nome. Por isso, Senhor, rogamos, renova nessa manhã a nossa ligação contigo, purifica-nos pelo poder da Tua palavra, poda o que não for necessário em nós, Senhor, para que a gente possa assim frutificar ainda mais. Arranca, Senhor, toda distração da nossa vida, toda autossuficiência, toda frieza espiritual, todo distanciamento, Senhor, e enche-nos da Tua alegria completa, aquela que o mundo não pode dar, aquela que o mundo não pode roubar. Que a nossa vida seja dia após dia um testemunho vivo do Teu amor, que todos possam olhar para cada um de nós e contemplar a Tua graça. Senhor, que a nossa igreja seja, acima de tudo, uma comunidade enraizada em Jesus Cristo, que ama o Evangelho de verdade, que persevera na missão, que compartilha a esperança e transforma a realidade, Senhor. Ajuda-nos a frutificar para a Tua glória e para a expansão do Teu reino. Que assim como nós celebramos a Páscoa ainda há poucos dias, também celebremos a permanência, essa união viva e eterna contigo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, a videira verdadeira do céu, oramos. Amém.